Olá a todos, se preparem, porque hoje vamos mergulhar de cabeça em uma ferramenta poderosa. Uma ferramenta que, acreditem, pode mudar a forma como vocês resolvem problemas. É isso aí, e não importa a área, viu? Essa belezinha funciona em tudo: indústria, saúde, Até para planejar as férias. até para planejar as É férias. sério. Que ferramenta mágica é essa? Estou falando do famoso diagrama de Chicago. Diagrama de Kawa. Isso, também conhecido como diagrama de causa e efeito, ou, para quem gosta de nome mais divertido. Espinho de peixe. Exatamente, espinha de peixe. Mas, olha, não se deixe enganar pelo apelido engraçado. É, nome engraçado, mas poderosa. Hum, Me explica essa analogia da espinha de peixe. É bem simples. Imagine que o problema é a cabeça do peixe. Certo. A cabeça do peixe. E as espinas que saem As dela? espinhas são as possíveis causas do problema. Ah, entendi. Então o diagrama é como um esqueleto do problema, mostrando todas as causas de forma organizada. Isso aí. E o legal é que ele facilita muito a visualização, sabe? Você consegue ter uma visão geral da situação e entender as relações entre as causas. E como é que a gente constrói essa espinha de peixe, Mendino, passo a passo? Primeiro de tudo, você precisa definir o problema e definir bem. Nada de problema vago. Problema vago, solução vaga. Já ouvi isso por aí. Exatamente. Então, defina o problema de forma clara e específica. Beleza, problema definido. E aí, qual o próximo passo? Aí a gente desenha a espinha dorsal do peixe, que é uma linha horizontal representando o problema em si. Uma linha horizontal. Isso, e a partir dessa linha a gente vai ramificando as causas. Ramificando, Yeah. tipo criando as espinhas. Isso mesmo. E para organizar essas espinhas, a gente usa as categorias dos famosos 6 mains. Isso. Mão de obra, máquina, método, material, medição e meio ambiente. Nossa, quanta coisa. É. E cada M significa o quê? Calma. Vou te explicar cada um. Tá. Começando pela mão de obra. Essa categoria engloba tudo que se refere às pessoas envolvidas no processo. Tipo os trabalhadores. Yeah, exatamente. Pode ser erro humano, falta de treinamento, problemas de comunicação. Ah, entendi. E máquina? Máquinas são os equipamentos, as ferramentas, a tecnologia envolvida no processo. Então pode ser uma máquina quebrada, um software com defeito. Isso mesmo. Qualquer problema com as máquinas pode ser uma causa do seu problema principal. E método? Método se refere aos processos, procedimentos, a forma como as coisas são feitas. Tipo uma receita de bolo que não está clara. Exatamente. Ou um manual de instruções confuso, um processo que não está bem definido. Interessante. E material? Material são os insumos, as matérias-primas, tudo que é usado na produção ou no processo. Então, se a gente pensar no bolo de novo, pode ser um ingrediente estragado. Isso aí. Ou um material de baixa qualidade que não atende às especificações. Nossa, faz sentido. E medição? Medição se refere à precisão dos dados, das informações que a gente usa para tomar decisões. Então, se a gente usar um termômetro descalibrado para medir a temperatura do forno, isso pode dar problema. Exatamente. Ou se a gente tiver informações erradas sobre o estoque. Entendi. E por último, meio ambiente. Meio ambiente abrange tudo que está ao redor do processo. Temperatura, umidade, iluminação, organização do espaço. Então, se o ambiente de trabalho for muito barulhento, isso pode atrapalhar a concentração e gerar erros. Isso mesmo. Ou se o local for muito quente ou muito frio. Nossa, quanta coisa para analisar. Mas com essa divisão em categorias, fica mais fácil de organizar um raciocínio, né? Com certeza. Aí, depois de listar todas as possíveis causas em cada categoria. A espinha de peixe está completa. Exatamente. Aí a gente entra na fase do brainstorming. Brainstorming, essa parte eu adoro. É hora de juntar a galera e soltar a criatividade. Isso aí. Reúna a sua equipe e comece a discutir cada causa, buscando a raiz do problema. É como descascar uma cebola, né? Camada por camada, até chegar no miolo da questão. Perfeito. E o mais importante, não julgue nenhuma ideia, por mais maluca que pareça. Às vezes, as soluções mais inovadoras surgem das ideias mais inesperadas. Verdade. E depois do brainstorming com a espinha de peixe completa, o que a gente faz? Aí é hora de analisar cada causa a fundo e identificar as causas raiz. As causas raízes. Isso. Aquelas que, se forem eliminadas, vão resolver o problema de vez. Ah, entendi. É como encontrar o ponto fraco do problema, o calcanhar de Aquiles. Exatamente. Mas me fala uma coisa. Por que usar um diagrama? Não seria mais fácil só listar as causas em um papel? Boa pergunta. Que é por um... Qual a vantagem do diagrama? O diagrama é muito mais do que uma simples lista. Ele te ajuda a visualizar as relações entre as causas, a entender o problema como um todo de forma sistêmica. O diagrama é como um mapa que te guia na investigação do problema, mostrando as conexões entre as causas. Isso aí. E essa visão global é fundamental para encontrar soluções mais eficazes e duradouras. E a melhor parte é que ele pode ser usado em qualquer área, né? Em qualquer área. Desde um problema na produção de uma fábrica até um problema pessoal,
familiar. Então, na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai ver exemplos práticos de como essa ferramenta foi usada para resolver problemas em diferentes áreas, certo? Exatamente. Vamos mostrar como o diagrama de Ishikawa ajudou a resolver problemas em uma fábrica de chocolates, em um restaurante e até em um hospital. Tô ansioso para conhecer esses casos. Mas antes de mergulhar nos exemplos práticos, você tem mais alguma dica de ouro para quem quer começar a usar o diagrama de Ishikawa? Claro, uma dica fundamental, não tenha medo de errar. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta de aprendizado. Errar faz parte do processo. Exatamente. Então, comece a usar a ferramenta, experimente, ajuste o processo. Com o tempo, você vai se tornar um mestre na arte da resolução de problemas. Ótima dica. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, a gente vai disponibilizar links para materiais complementares na descrição do episódio. Isso aí. Lá vocês vão encontrar artigos, vídeos, tudo para complementar o aprendizado. E não deixem de compartilhar suas experiências com a gente nas redes sociais. Fiquem ligados para a segunda parte do nosso Deep Dive, onde vamos mergulhar em casos reais e mostrar como o diagrama de Ishikawa pode ser aplicado na prática. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para o nosso Deep Dive sobre o diagrama de Ishikawa. Na primeira parte, a gente desvendou essa ferramenta, né? Aprendemos a construir espinha de peixe e tudo mais. Exatamente. Agora eu tô curioso para ver como ela funciona na prática. Você prometeu casos reais, hein? Prometi e vou cumprir. Vamos começar com um exemplo da indústria alimentícia. Imagine uma fábrica de chocolates, daquelas de dar água na boca. Fábrica de chocolates. Tô dentro. Mas essa fábrica estava com um problemão. Um monte de barras de chocolate estava sendo reprovada no controle de qualidade. Eita, o que estava acontecendo? As barras estavam aparecendo com umas manchas esbranquiçadas. Manchas. Que estranho. E por que será que isso estava acontecendo? Aí que entra o diagrama de Ishikawa. A equipe da fábrica decidiu usar a ferramenta para investigar as causas da mancha e salvar os chocolates. E como eles fizeram isso? Primeiro passo: definir o problema. E escreveram. Manchas esbranquiçadas em barras de chocolate. Simples e direto. Sem enrolação. E depois? Depois, eles desenharam espinha de peixe e começaram a analisar cada um dos 6 M's. Vamos analisar cada categoria, então? Começando pela mão de obra. Boa. Em mão de obra, eles pensaram na possibilidade de a equipe não estar recebendo treinamento adequado, sabe? Erros no processo de produção e tudo mais. É verdade. A falta de treinamento pode causar muitos problemas. E a rotatividade de funcionários. Será que isso também poderia influenciar? Com certeza. Funcionários novos podem não estar familiarizados com os procedimentos e acabar cometendo erros. Faz sentido. E na categoria máquina, o que eles descobriram? Eles analisaram tudo. Temperatura dos equipamentos, calibração das máquinas, viram se tinha alguma contaminação por resíduos de outros produtos. Nossa, máquinas desreguladas ou contaminadas podem acabar com a qualidade do chocolate. Exatamente. Aí eles partiram para a categoria método. Essa categoria parece ser bem importante, né? Sem dúvida. Eles avaliaram cada etapa da produção, procurando por qualquer procedimento que pudesse estar causando as manchas. A sequência das etapas, a temperatura de resfriamento do chocolate, o tempo de mistura dos ingredientes. Caramba, cada detalhe faz a diferença. É na categoria material. Aí eles focaram na qualidade dos ingredientes, a procedência do cacau, a qualidade do açúcar. Viram se tinha alguma impureza, se o armazenamento estava adequado. A qualidade da matéria-prima é fundamental para um bom chocolate. Com certeza. E depois eles foram para medição. Medição. Como essa categoria entra na história do chocolate? Eles verificaram se os instrumentos de medição, tipo termômetros, estavam calibrados corretamente. Afinal, a temperatura precisa para garantir a qualidade do chocolate. Verdade? E a última categoria? Meio ambiente. Eles analisaram as condições da fábrica. Temperatura, umidade, presença de poeira no ar. Uau! Que investigação completa. E no fim, eles descobriram o que estava causando as manchas. Descobriram. Depois de analisar tudo direitinho, eles viram que o problema estava na temperatura de resfriamento do chocolate. Sério? E como assim? O sistema de refrigeração estava com defeito, fazendo o chocolate esfriar de forma irregular. E essa irregularidade causava as manchas. Então a culpada era a máquina. E como eles resolveram o problema? Simples. A equipe de manutenção consertou o sistema de refrigeração. E as manchas? Sumiram. O chocolate voltou a esfriar direitinho, as manchas desapareceram e as barras foram aprovadas no controle de qualidade. Que bom que deu tudo certo. O diagrama de Ishikawa salvou o dia. Mas me conta, você tem outro exemplo de como essa ferramenta foi usada? Em outra área, quem sabe? Claro. Que tal a gente ir para um restaurante agora? Um restaurante que estava enfrentando um problemão com atrasos nos pedidos. Atraso em restaurante? Isso é péssimo. Péssimo para o cliente e para o restaurante também. Clientes reclamando, filas enormes. Caos total. E como o diagrama de Ishikawa entrou nessa história? A equipe do restaurante se reuniu e definiu o problema. Tempo de espera excessivo para os clientes. E aí?
Começaram a investigar as causas. Isso aí, eles usaram os 6 M's para analisar tudo. Começando pela mão de obra que eles viram. Eles analisaram se a equipe estava bem treinada, se a comunicação entre os garçons e a cozinha estava funcionando bem. Viram se a equipe estava desorganizada, causando confusão e atrasos. E máquina! Que tipo de máquina a gente encontra em um restaurante? Forno, fogão, geladeira, freezer, tudo precisa estar funcionando perfeitamente, né? Eles analisaram cada equipamento, procurando por problemas que pudessem estar atrasando a produção. Verdade, método. Aí eles avaliaram o processo de atendimento e de preparo dos pratos, sabe? A forma como os pedidos eram anotados, o fluxo de trabalho na cozinha, a organização das comandas. Nossa, muita coisa para analisar. E material. Eles verificaram se tinha todos os ingredientes, se o estoque estava organizado, se os fornecedores estavam entregando tudo no prazo. Estoque desorganizado é um clássico. E medição. Eles analisaram como o tempo de preparo dos pratos era medido e controlado. Se existia algum sistema para acompanhar o tempo de espera dos clientes. Interessante. E a última categoria? Meio ambiente. Eles analisaram tudo. A temperatura do ambiente, a ventilação, a iluminação, a disposição das mesas. Caramba, eles analisaram tudo mesmo. E qual era a causa dos atrasos? Adivinha? Falta de organização na cozinha. Acertou? Os pedidos chegavam de forma desordenada, os cozinheiros não tinham um sistema claro para organizar as tarefas, a comunicação com os garçons era falha. Que bagunça! E como eles resolveram isso? Eles mudaram tudo, criaram um sistema de comandas numeradas, definiram um fluxo de trabalho mais eficiente para a cozinha, melhoraram a comunicação entre os garçons e os cozinheiros e ainda investiram em treinamentos para a equipe. Nossa, uma revolução na cozinha. E os resultados? Foram ótimos. O tempo de espera diminuiu, as filas também, a satisfação dos clientes aumentou, o restaurante se salvou. Que história incrível! O diagrama de Ishikawa mostrando seu poder mais uma vez. E você já disse que tinha mais um exemplo, né? Em um hospital. Isso mesmo. Na próxima parte, a gente vai desvendar o mistério das quedas de pacientes em um hospital. Nossa, que suspense. Tô ansioso para ouvir essa história. E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive. Já vimos como o diagrama de Ishikawa é poderoso, né? É verdade. E para fechar com chave de ouro, a gente vai mostrar como ele foi usado em um hospital. No hospital? Nossa, me conta mais. Que tipo de problema eles estavam enfrentando? Eles estavam com aumento no número de quedas de pacientes, Quedas. mas em hospital. E principalmente durante a noite. Imagina o perigo. É realmente preocupante. E como o diagrama de Ishikawa ajudou nesse caso? Primeiro, eles definiram o problema. Aumento do número de quedas de pacientes durante a noite. Depois, usaram os 6 M's para investigar as causas. Vamos lá, então. Começando pela mão de obra, o que eles analisaram? Eles viram se a equipe de enfermagem tinha treinamento adequado para lidar com pacientes com risco de queda. Faz sentido. E a escala de trabalho dos enfermeiros? Será que tinha gente suficiente durante a noite? Exatamente. Eles analisaram isso também. Afinal, se não tem gente suficiente, fica difícil dar atenção a todos os pacientes. Verdade. E máquina? Que tipo de máquina a gente encontra em um hospital? Camas hospitalares, andadores, cadeiras de rodas, tudo que ajuda os pacientes a se locomoverem. Ah, entendi. E eles verificaram se esses equipamentos estavam em boas condições. Isso aí. Viram se tinha equipamento suficiente para todo mundo e se tudo estava funcionando direitinho. Afinal, um equipamento com um defeito pode causar um acidente. Método. Eles analisaram os protocolos de segurança para prevenir quedas, viram se os pacientes estavam sendo avaliados corretamente, se as medidas preventivas estavam sendo implementadas, se a equipe estava seguindo os protocolos. Protocolos são super importantes, né? Com certeza. E depois eles foram para a categoria material. Material. O que seria material em um hospital? Medicamentos, por exemplo. Eles analisaram se algum medicamento podia causar sonolência ou tontura, aumentando o risco de queda. Nossa, faz sentido. E também viram se os pacientes tinham acesso a dispositivos de segurança, tipo barras de apoio no banheiro. Exatamente. Tudo que pudesse ajudar a prevenir quedas. E mídias. Eles analisaram como as quedas eram registradas e monitoradas. Se o hospital tinha um sistema eficiente para coletar dados, identificar padrões. A informação é fundamental para entender o problema e encontrar soluções, né? Com certeza. E por último, a categoria meio ambiente. O que eles analisaram no ambiente do hospital? A iluminação dos quartos e corredores, se tinha algum obstáculo no chão, a sinalização de segurança. E no fim, eles descobriram o que estava causando as quedas. Descobriram. A principal causa era a iluminação inadequada nos quartos e corredores durante a noite. Ah, entendi. A falta de luz dificultava a locomoção dos pacientes, né? Principalmente dos mais idosos. Exatamente. Aí o hospital implementou um novo sistema de iluminação com luzes mais fortes nos corredores e luzes noturnas nos quartos. Problema resolvido.
Mais um caso mostrando a eficácia do diagrama de Ishikawa. Viu só? Com essa ferramenta, a gente consegue resolver qualquer problema. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada pelo mundo da resolução de problemas. E lembrem-se, na próxima vez que vocês se depararem com um problema, usem o diagrama de Ishikawa para desvendar o mistério. Exatamente. Com criatividade, organização e ajuda do diagrama de Ishikawa, nenhum problema é grande demais para ser solucionado. Até a próxima!